Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Aqui na TV Com, o Jornal da Comunidade. Estamos há mais de 30 anos levando as informações do maior porto do Hemisfério Sul. Agora, Jornal da Comunidade, por quê? Nós vivemos em uma comunidade. Então, aliás, vivemos na região metropolitana. Não há barreira entre Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão. Somos um só. Mas fica a questão com relação à área da saúde. Ou seja, o sistema de saúde em Santos, ele é um dos melhores da região. Só que, por força do SUS, tem que atender a toda a região. Mas como fica a situação dos outros municípios que não dão o respaldo necessário para os seus moradores que têm que vir para a cidade de Santos? Nós não concordamos com isso, porque toda a carga vem para Santos. As pessoas vêm se atendidas aqui. Em contrapartida, há essa demora na internação, no atendimento. Por que São Vicente, Guarujá, não tem um sistema igual ao de Santos e ficam na dependência de Santos para serem atendidos? É um ponto que tem que se analisar. Na minha opinião, a fatura tinha que ser encaminhada para esses municípios, para que você que reside aqui não perca tempo até a demorar para ter uma vaga dependendo do sistema Cross. Lamentavelmente, é isso que acontece. Hoje eu estou feliz. Receber aqui um amigo, alguém que trabalhou e labutou na Companhia Doca do Estado de São Paulo, CDS. Você, que é antigo como eu, tem esse conhecimento. Mas mudou. O Porto hoje tem uma outra roupagem, um novo nome que eu vou falar aqui também. José Ossúrio da Silva. Talvez você não conhece, mas conhece o Carioca, essa lenda do sindicalismo aqui do maior porto do Hemisfério Sul, para que você possa conhecer melhor quem é o Carioca, qual sua história de vida. É um prazer te receber aqui novamente. Prazer é todo meu, Jorge. Obrigado. Prazer é todo meu. Estou muito feliz aqui. Minha história é uma história bastante... É uma história comprida, muito longa. Não dá tempo de contar tudo aqui. Né? Eu sou sergipano, eu vim de Aracaju, com o sonho de conhecer o Porto de Santos, né? Passei em outros estados, como o Rio de Janeiro, mas a minha parada final foi aqui na cidade de Santos, né? Vim com o sonho de conhecer o Porto de Santos e, neste porto, construir uma história de vida, né? Nessa antiga Companhia Doca de Santos, CDS, nós fomos praticamente aqueles que encontrou dentro da estrutura portuária. Eu encontrei com quase 21 mil companheiros, 21 mil portuários da antiga Companhia Doca de Santos, CDS. Né? E passei pelos processos de transição, que da CDS veio para a Companhia Doca do Estado de São Paulo, a CODESP, né? Autoridade Portuária. Nessa autoridade portuária eu caminhei, busquei um caminho de reivindicações, como fazia quando estava na ativa, e fui para o Sindicato dos Operários Portuários, né? Ganhei praticamente 3 eleições na antiga presidência do falecido Edmilson Vicente Vieira, né? Meu grande amigo. Nosso amigo. E ali, nesse sindicato, eu entendi um pouco mais, lutando com velhos companheiros, como o falecido Castanheira, José Castanheira, né? Outros companheiros do Sindicato da Estiva. Eu fui buscar, na verdade, aquilo que o trabalhador merece, né? Eu fui reivindicar para esses trabalhadores portuários, não só na sua mudança radical, quando veio a Lei 8.630, né, que passamos a ser avulso, né? A história do avulso, para nós que éramos codespano, né? É uma história muito, assim, praticamente doída, né? Doída porque nós nunca sabíamos o que era ser avulso, a não ser vocês, foram estivadores, né? E eu busquei, na verdade, dentro do sindicalismo, continuar negociando com as autoridades, continuando a buscar aquilo que a justiça, né,
podia nos dar, nesse diferencial, ensinar para esses trabalhadores que saíam da Companhia de Docas do Estado de São Paulo para ser avulso. E essa história nós construímos tendo um sindicalismo puro e guerreiro. É importante, essa história é linda. Você criou a família, os filhos, tudo, através do Boa Porto no Hemisfério Sul. Ainda nessa linha, antes de chegar na linha da família, o Carioca, eu te pergunto. Você, Companhia Doca do Estado de São Paulo, depois veio o Codesp e agora a Authority. Eu não entendo. Por que mudar o nome de uma empresa que deu certo há tantos anos? Mudar o nome de uma forma para inglês? Porque nós não somos ingleses, nós somos brasileiros. Mas o atual presidente da Codesp, que não tem essa visão do Porto de Santos, está fazendo mudanças em cima de mudanças que nós não concordamos. Eu lhe pergunto, Companhia Doca do Estado de São Paulo, hoje, autoridade portuária, o que mudou nesse meio? Mudou bastante coisa, Jorge. Até porque, Jorge, a questão relativa à autoridade portuária, a Companhia Doca do Estado de São Paulo, entra um pouco de política nisso aí. Né? Todo mundo, assim, todos os governos, tanto estadual como federal, né, que a autoridade portuária é uma empresa do governo federal, né, com a força do governo do estado, que tem sua participação aqui dentro, né, mas entra a questão política. Né? Muitos que vieram dirigir a Companhia Doca de São Paulo não sabem o que é o Porto de Santos, nunca conheceu o Porto de Santos, a sua verdadeira história. Né? Então veio dirigir por quê? Aqui no Porto de Santos está o caminho do maior terminal portuário da América Latina, que deixa para o Brasil mais de 70% do superávit financeiro. Então todo mundo quer vir dirigir essa autoridade, esse Porto de Santos. Né? E muitas vezes vem sem conversar com lideranças sindicais, sem conversar com vocês, jornalistas, e estão aí dirigindo aquilo que eles querem fazer na cabeça deles. Eu também não concordo, eu não conheço pessoalmente desse novo presidente que está aí, mas eu queria fazer um alerta ao governo federal para que olhasse as pessoas que vêm dirigir esse maior porto da América Latina. Né? Porque quem sofre com isso são os próprios trabalhadores. Porque para mim hoje, todos são portuários. Assim, tem os estivadores, consertadores, vigia e a autoridade portuária. Hoje a Codesp, ela é um tipo de síndica, Jorge. Ela está dirigindo, ela está como uma síndica. Né? Ela alocou praticamente 80% do seu 13 quilômetros de porto, que nós temos aí, né? Está alocado, e não vejo capacidade nenhuma dessas pessoas que vêm dirigir a autoridade portuária. A mudança do nome, também não sei porquê, porque não consultou os trabalhadores, não consultou o jornalismo, na imprensa, né? Para que pudesse tomar essa atitude. Carioca, você fala com conhecimento de causa, é importante conversar com você para nós absorvermos também as que tem para nos falar. Você falou um ponto interessante, nós tivemos aqui uma paralisação no Porto de Santos que durou vários tempos e o porto parou, a cidade parou porque queriam mexer com os trabalhadores. Essa paralisação foi importante. Diferentemente hoje, a Lei 7783, que você sabe muito bem, de greve, o trabalhador faz uma greve de 1 dia, 2 dias, uma greve de 1 hora. E vocês, se eu não me engano, foi 28 de fevereiro. E hoje, as greves são de meia hora. Eu não consigo entender. Então, Jorge, aí tem um ponto de interrogação, sabe? As companhias docas de todo o Brasil, né? O Porto de Santos nós chamamos esses portos de todo o Brasil para que pudéssemos entender a filosofia portuária brasileira. Porque, queira ou não queira, o Porto de Santos é viável para a movimentação portuária de todo mundo. É um porto viável. Aqui, nós queremos entender o seguinte: eu deixei o sindicalismo, praticamente, você sabe muito bem disso, né? Há quase 25 anos atrás, e eu não vi até hoje nenhum movimento de trabalhadores que pudesse representar uma garantia de que, olha, o seu trabalho está garantido, o seu salário está garantido, a sua família pode ficar tranquila. Eu não estou vendo mais isso no Porto de Santos. E eu praticamente fui um cara... Eu construí, na verdade, também, diante da severidade da mudança das ações portuárias,
eu fui buscar a justiça. Né? Eu fui até Brasília, doutor Gerson Figueiredo, né? Ministro do Trabalho naquela época. Né? Fui a São Paulo buscar na 9ª região do trabalho. Eu trouxe para cá várias autoridades da justiça para conhecer a realidade que vivia o Porto de Santos. Agora, hoje não. Hoje eu não quero fazer nenhuma crítica às lideranças sindicais que estão no Porto hoje aí, mas é preciso que a gente mostre força, não só para a autoridade portuária, mas para muitos empresários. O Porto de Santos hoje é um porto de que está entregue praticamente à mão do capital estrangeiro. Eu digo isso com toda certeza. Né? Veja hoje a briga aí dos terminais privativos, né? O trabalhador, até o empresário, que é berço para atracar o cais público, os navios de cais público, que dá trabalho aos avulsos. É importante a fala do Carioca quando fala com Bader, quando ele fala do cais público, que é o único local onde o trabalhador portuário trabalha e leva o sustento para casa. Isso vai acabar. Já não vai existir mais. Agora se fala no ST10 também aí, que vai gerar 50, vai trabalhar com os mais 50 mil containers. Também não vai gerar emprego, porque o trabalhador portuário hoje também não se encontra mais nesse terminal e tem entre de fazer 11 horas de descanso. Então você fala com base, quando você fala do novo sindicalismo, da sua época, de Edmilson, onde o sindicalismo fazia o que você faz, vai viajar para cá, vai procurar informações para ter subsídios. Hoje, o sindicalista de hoje não tem essa visão de longo alcance, não procura estudar para se aprimorar. Aliás, isso aqui é um documento, vai ficar para a sua família que está falando, para o teu conhecimento. Eu vou a um breve intervalo e volto com José Ossúlio, o Carioca, muito mais dessa experiência de muitos anos trabalhando no Porto de Santos. Criou sua família, tem sua história e hoje me deu a grata satisfação trazê-lo aqui, acompanhada da filha Daiana também, acompanhada da Daiana, a secretária também, isso mesmo. O pai anda com o filho, tem que andar, tem que apoiar. E ela veio prestigiar esse momento para gravar no coração quem é esse homem que está aqui comigo aqui, um carinho também a sua esposa, aos seus filhos que se encontram em casa. Aguarde aí, eu volto já. A sua saúde dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria, com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis, e o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Voltamos. Quero mandar um carinho ao Edson Marrom, professor Marrom, como também a todo o corpo diretivo da CET. Os trabalhadores, meu carinho especial também a você que nos acompanha aqui em toda a programação, na rádio, na televisão, também nas redes sociais. Muito obrigado. Estamos nós com José Ossúlio da Silva, experiente trabalhador e ex-dirigente sindical, que estamos falando sobre sindicalismo. Na minha opinião, o sindicalismo está a um passo de ser extinto. O sindicalismo, na minha opinião, dessa forma. O que é sindicalismo para você? O sindicalismo para mim, Jorge, é a garantia que o trabalhador tem de buscar suas reivindicações claras, puras, os seus direitos reais. Mas só existe esse sindicalismo quando ele busca para ele, para si, um conhecimento maior dos seus direitos. Não é por questão de greve. Eu fui o sindicalista que mais fez greve no Porto de Santos. Eu lembro. Né? Eu chamava, eu pedia à imprensa da cidade que me apoiasse neste momento, porque nós estávamos vivendo uma transição terrível e na cabeça desses trabalhadores não encaixava essa situação. Então eu tive que fazer o seguinte, né? Vamos buscar a Justiça do Trabalho para que possa me garantir isso para os meus trabalhadores. Para você ter uma ideia, Jorge, hoje, eu digo isso com certeza, tá? Eu digo isso com certeza. Na minha diretoria,
O que tem os trabalhadores avulsos hoje em terra, as conquistas trabalhistas deles hoje, até hoje, foi da minha diretoria. Eu acredito. Foi da minha diretoria, né? Porque, por exemplo, né, um exemplo rápido, né? Quando eu conquistei o Vale Refeição e o Vale Transporte para a minha categoria, que depois veio para a demais categoria, né? Um amigo meu, de Vitória do Espírito Santo, né? Eu não vou falar o nome desse dirigente sindical, ele perguntou: como vocês conseguiram isso aí? O Vale Refeição e Vale Transporte para o portuário? Não é possível. Nós fomos buscar o quê? Fomos conversar, fomos negociar com a autoridade. Fomos dizer para os empresários que é um direito do trabalhador. Lógico. Por isso que eu cheguei até a ser chamado, na época, eu dizia assim, o Porto de Santos, nessas mudanças, criou absolutamente uma coisa horrível, o subsalário no Porto de Santos. E eu sou filho de portuário. Eu conheci muitos portuários da antiga, né? Não só a VUS, como da Companhia Docas do Estado de São Paulo, da Companhia Docas de Santos, né? Então eu falei o seguinte, falei até para a doutora, digo hoje com certeza, uma ministra do Trabalho de São Paulo, né? Doutora Tânia Zotto, me ajudou muito nesse processo de buscar direitos para os meus trabalhadores, trouxe ela aqui do sindicato, ela veio aqui no sindicato, né? Ela falou assim, não, Carioca, vamos buscar o direito desses trabalhadores. O Porto de Santos, foi ela que me falou assim, o Porto de Santos é um porto viável para todo mundo. Todos os grandes navios querem vir para o Porto de Santos. E é a entrada do Brasil. É a entrada do Brasil. Então, Jorge, os lucros do Porto de Santos têm que ficar na cidade de Santos. E é o que não está ficando. Por isso que eu quero fazer uma crítica aqui à autoridade portuária, à presidência da CODESP. A CODESP não fique só de síndica, não. Tenha o direito de reivindicar para esses trabalhadores, que hoje todos são portuários, todas as categorias são portuários, o direito de um salário digno. O direito de um conhecimento melhor, de um treinamento, de um curso especializado na atual modernização portuária. É isso que eu estou pedindo. É importante também, né, nós colocamos aqui, com relação ao maior porto do Hemisfério Sul, o que está acontecendo no porto hoje é uma realidade. Uma realidade para mim, para todos aqueles que nos acompanham também aqui na TV Com. Por que eu digo isso? Porque está tramitando no Congresso Nacional, Carioca, você que se encontra conosco, o PL 733, que ele vai mudar a relação capital-trabalho, já em outra época diferente da nossa época, nós estávamos na ativa. Por quê? Esse projeto ele vai tirar a exclusividade dos trabalhadores portuários. E mais ainda, o sindicato do bloco, sindicatos conciliadores poderão ser extintos. O que mudou o sindicalismo de hoje para o de ontem? Eu pergunto novamente por quê. Duas categorias poderão ser extintas. Como você enxerga isso? Porque isso já está no Congresso Nacional e poderá se tornar uma realidade. Eu vejo isso como... Eu não quero dizer que seja o fim do sindicalismo. Eu não quero dizer que seja o fim do sindicalismo, né? Mas que esses companheiros, lideranças sindicais da cidade, vão a Brasília, convoquem as federações, as confederações nacional de portuários e avulsos, para ir até o Congresso Nacional, tirar da cabeça desses parlamentares, que não conhecem, muitos não conhecem a realidade do Porto de Santos, pressionar a maioria dos nossos representantes no Congresso Nacional, para que, na verdade, rejeite isso aí, né? Diga não a isso aí. Né? Porque é o Porto de Santos ainda o maior campo de trabalho que tem na cidade. E meus filhos, seus filhos, meus netos, têm que usufruir um dia o gostinho de que meu avô trabalhou no Porto de Santos, eu também quero trabalhar no Porto de Santos. Eu quero levar uma nova mentalidade para esse Porto de Santos. E essa juventude de hoje tem isso, tem esse direito. Agora, é preciso que as lideranças sindicais pressionem muito os nossos políticos, pressionem muito prefeitos, né, da nossa região. A Baixada Santista é muito grande. O porto vai de São Sebastião até Piruíbe. O portuário mora em todos esses lugares, né?
e tem, na verdade, Jorge, esse direito, porque eu, você, o seu pai, né? Nós que construímos, ajudamos a construir, manter essa realidade portuária, tem que continuar, na verdade, mantendo esse direito garantido para esses trabalhadores. Manter o direito garantido para os trabalhadores. No bojo da sua questão levantada por nós como forma de resposta, Carioca, eu lhe faço mais uma pergunta. Nós temos aí o Congresso Nacional, tem a Câmara Municipal de Santos, tem a Assembleia Legislativa. Essas pessoas, que dá para contar no dedo, o próprio deputado federal Paulo Alexandre tem se empenhado, o prefeito Rogério Santos tem se empenhado, mas são números que, como por exemplo, 500 e poucos deputados, como a Assembleia Legislativa também, que nem sabem o que está acontecendo no Porto de Santos, poderão ser prejudicados também. A Câmara de Santos, 2 ou 3 vereadores. Será que o trabalhador portuário, o líder sindical, não sabe fazer lobby? Isto aí, Jorge, não é questão só de aprender, fazer o lobby, é de pressionar a essas autoridades o seu direito real. Porque o Porto de Santos, né, é um Porto de Santos, é a sua realidade nacional e internacional. E quem fez isso, essa internacionalização, foi o trabalhador portuário, né, que mesmo não sabendo o que era a lingada, ele ia e fazia bem feita. Né? Ele sem saber como engatar o container, ele ia e engatava com segurança. Verdade. Né? Então, quando o Porto de Santos criou uma história de superávit, todo ano o Porto de Santos bateu recorde. O Porto de Santos bateu recorde de importação e exportação. Quem foi que fez isso? Foi o suor, foi o sangue, foi as mãos, foi esses trabalhadores portuários. Quando você fala com emoção, isso é muito interessante. Estamos nós caminhando por um meio interessante. E hoje, diferentemente da autora não sei poder para a gente, a importância da família neste momento que vive o trabalhador portuário, não somente portuário, o Brasil em si, a importância da família. Exatamente, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu criei meus 6 filhos, né? Eu tenho 6 filhos, hein? Eu criei meus 6 filhos, formei meus 6 filhos com suor, com dignidade do Porto de Santos, meu trabalho no Porto de Santos. Maravilhoso. Né? E sou feliz, e dizia assim, pô, muitos companheiros meus, não é que me criticavam, né? Diziam que era um pouco assim, não, senhor, você também, Carioca, cara, eu tenho saudade do Porto de Santos, eu tenho saudade, né? Eu dizia muitas vezes para os companheiros que o Porto de Santos foi meu pai e minha mãe. Porque ajudou, na verdade, ajudou eu construir essa família maravilhosa que eu tenho hoje. Uma família que já deixei um filho, estou deixando um filho no Porto de Santos, né? E na época, quando eu tinha, assim, por exemplo, quando eu estava no poder, né? O sindicalismo também é um poder, viu? É um poder. O diretor sindical é um poder também, né? Eu tinha direito a colocar todos os meus filhos no Porto de Santos, né? Mas eu deixei sair, quando eu saí do sindicato, né, eu deixei meu filho no Porto de Santos, não só como representante meu, para ele sentir o gostinho por onde eu passei e de onde que eu tirei para criar e formar eles. Não é? Então, Jorge, eu sou um cara apaixonado pelo Porto de Santos. Né? Hoje eu ainda sou sócio do meu sindicato, né? Sindicato dos Operários Portuários. Né? Eu queria conclamar, fazer um apelo a todas as lideranças sindicais que estão aí já há muito tempo no poder, né? Que façam um levante, né? Chame, assim, crie uma meta de que, olha, nós temos que segurar esse campo de trabalho que é nosso. O Porto de Santos é desses trabalhadores, é de gerações futuras, seus filhos, seus netos vão vindo por aí. Né? Então, a CODESP, né? Eu falei para você, é um campo político, né? É um campo político. Dirigir a CODESP não é fácil, tem que ter, na verdade, um conhecimento de assuntos portuários, né? Eu tive no Porto de Vitória, na antiga CODEB, na Bahia, quando eu era sindicalista, e via como as lideranças faziam para que o movimento portuário naqueles estados nunca caísse. Verdade. É tanto, você está de prova, né? Quando nós fazíamos uma greve aí, a própria Estiva chamava os companheiros para vir para cá, dar uma força para a gente aqui, né? E eles vinham aqui, né? Então, eu queria, na verdade, que fizéssemos, não vamos falar mais na questão relativa à greve de 28 de fevereiro, né? Aquela histórica greve de 28 de fevereiro. Maravilhosa. Paramos a cidade, o Brasil parou em nome de Santos.
né, em nome de Santos. Então, gente, é preciso que essas lideranças entendam que eles têm o poder para isto, né? Hoje, eu falo como minha categoria, porque eu ainda sou trabalhador portuário avulso em terra, de que eles têm o direito de ter um salário com dignidade, de ter saúde com dignidade, né? De ter aquele apoio, né, realmente das autoridades da cidade de Santos. Sabe, emocionante palavra, vou deixar um tempo para você, algo que eu não tenha lhe questionado, que acha que é pertinente. O tempo é teu para agradecer, para elogiar, para criticar. O tempo é seu a partir de agora. Em primeiro lugar, Jorge, eu queria agradecer a você, porque você tem uma história no Porto de Santos, né? Não só na vida jornalística, né? Porque você que levantou a questão muito corajosa, né? De transmitir campo de trabalho via microfone, né? E esses trabalhadores, no lugar que tivessem, né? Estava escutando o Jorge Fernandes para ver uma escala de trabalho, para ver onde ele estava escalado, né? Então, isso aí, na verdade, você tem uma história para contar no Porto de Santos, né? Queria agradecer aos meus companheiros, né? Meus velhos companheiros. Eu costumo, quando eu estou aqui na Praça Mauá, né? Estou num cafezinho por ali, isso, né? Ali eu encontro muito com aposentados da minha época, né? Pessoas que eu mato a saudade, né? Oh, que bom. E também incentivo os jovens companheiros que estão chegando agora, né? Dizer assim, olha, o Porto, para mim foi, eu tenho certeza que para muitos companheiros foi, o sustentáculo dessa cidade, dessa grande região da Baixada Santista, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado à minha família, que sempre me apoiou nesse sentido, né? E eu estou muito feliz por estar com você aqui. Obrigado a você pelo carinho. Quero também a Dayana, né? Dayana, obrigado por estar conosco aqui. Leva um abraço à tua digníssima mãe. E a você, continue aqui, a TV Com é a melhor. Meu amigo Reale, Rafael, muito obrigado por esse espaço, a direção também dessa grande emissora. Fique conosco, por favor. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.